Boa tarde, gente amiga, prevencionista. Estamos aqui no canal da Revista Prevenção, trazendo mais informações para você, profissional de segurança do trabalho, todo o Brasil. E a gente trouxe alguns temas para estar debatendo com vocês hoje à tarde aqui no nosso encontro, certo? Do canal Revista Prevenção, acessa lá no YouTube e você vai poder adquirir ou vai poder ver, no caso dos nossos vídeos, e ganhar um pouco a mais de conhecimento ainda sobre segurança e saúde no trabalho, tá certo? Meu nome é Mardônio e a gente vai dar início hoje à tarde a umas perguntas que foram lançadas, que foram debatidas nos nossos grupos de WhatsApp, e eu achei interessante a gente trazer essa informação, esse ponto de vista para vocês profissionais da área de SST, de que, de certa forma, vocês também possam utilizar isso como base para o dia a dia no conhecimento de vocês, tá bom? A primeira questão que vem sendo colocada assim arduamente dentro dos grupos é: por que tantos técnicos estão desempregados atualmente? Faz uma pergunta que a gente tem várias respostas para poder debater, né? Primeira questão, pessoal: quantas escolas existem de formação de técnico de segurança do trabalho hoje, atualmente, no Brasil? São várias, certo? Essas tantas escolas, seja aqui no Ceará, ou seja aqui no Nordeste, ou seja lá no Sudeste, ou seja em São Paulo, formaram tantos profissionais que esses profissionais, de uma certa forma, o montante é muita gente para pouca empresa, ou seja, para pouco cargo. E acarretou aí digamos assim, um excesso de profissionais no mercado, onde não tem vaga para todo mundo. Então, essa é uma das respostas. Por que tem tanta gente desempregada? Exatamente por isso, porque tem muito profissional, ou seja, está sobrando profissional. A outra questão, que todo mundo concorda também, é o seguinte: existem profissionais e profissionais. A maior parte dos profissionais geralmente não está se reciclando, não está adquirindo conhecimento a mais, não está fazendo seus cursos de extensão. E isso acaba incorrendo da empresa que vai contratar o profissional, no momento que ela vai contratar, optar principalmente pelo aquele que tem um currículo mais recheado, mais seleto de informações, principalmente no que se concerne ao conhecimento, certo? Uma coisa que eu estava lendo essa semana, eu achei muito interessante, foi até uma mensagem que colocaram num outro grupo aí de WhatsApp que a gente participa, sobre um camarada que foi fazer uma entrevista numa grande empresa. E naquele momento ele fora questionado acerca da experiência, né? Qual experiência que ele teria para aquela função específica. E ele fez um longo texto, assim, digamos assim, com palavras que ele bem colocou nessa redação dele lá. E uma dessas coisas que eu achei mais interessante foi o seguinte: experiência, ele perguntou, né, no caso, experiência, quem a tem, se a todo momento tudo se renova? Não existe definição mais perfeita. Se o técnico de segurança, que é um profissional da área de SMS, da área de SST, que precisa estar atualizado, se reciclando a todo momento, que precisa ter conhecimento da legislação trabalhista, não se recicla, não adquire conhecimento teórico e prático sobre as NRs, sobre a legislação trabalhista, com certeza mais cedo ou mais tarde vai perder espaço no mercado. Então tudo se renova a todo instante, até mesmo a legislação. Fato disso, a gente está vendo aí agora a legislação trabalhista, né, no caso, passando por uma reforma aí, política, né, para ser melhorada, ou para ser, pelo menos é o que os políticos falam, né, dizem que vão melhorar a legislação trabalhista através dessa reforma. Eu não quero expor meu ponto de vista, mas esse é o ponto que eles colocam. E se a gente não tiver antenado nessas mudanças que estão sendo feitas dentro da legislação trabalhista, a empresa vai ficar desorientada. Eu, como profissional de SMS, de SST, não posso permitir que isso aconteça. Eu tenho que estar atualizado, até mesmo para passar informações para as empresas que me contratam, ou para aquela empresa que eu presto serviço diretamente, ou para aquela empresa que eu, profissional de SST, trabalho, né, de carteira assinada. Eu preciso passar a informação correta e atualizada. E muitas vezes o nosso conhecimento, afora a área trabalhista, ele acaba descambando também para o direito previdenciário, que também é importante a gente ter algum conhecimento sobre alguma coisa. E fora outras questões que a gente acaba vivenciando no dia a dia. Eu acho que é de fundamental importância que estejamos antenados com conhecimento protocolar, com conhecimento renovado a todo instante, para que a gente possa passar essa informação não só para as pessoas que estão entrando no segmento, mas principalmente para os nossos contratantes, os nossos patrões, tá certo? Então, assim,
Eu acho que, na verdade, por que tem tanta gente desempregada? Primeiro, porque eu tenho excesso de profissionais no mercado. Todo mundo vai concordar com isso. Segundo, que a gente tem uma série de profissionais aí que não está se renovando, não está se reciclando, e eles têm as mais diversas desculpas possíveis. Eu não tenho tempo. Vocês já se perguntaram mais ou menos? É por aí. O pessoal geralmente tem essa desculpa. Eu não tenho tempo para fazer esse curso agora. Eu não tenho dinheiro para investir agora. Eu já investi muito no meu curso de formação de segurança do trabalho e não está me sobrando nada. Então, eu não tenho condições de fazer isso agora. Eu vou deixar isso mais para frente. E aí, a toda hora que você diz não para o profissional que você é, simplesmente acaba que um outro profissional diz sim. E ele passa uma passada à sua frente. E esse profissional que tem uma passada à sua frente provavelmente vai conquistar um lugar primeiro ao sol do que propriamente você. Nessa caminhada, gente, muita gente acaba desistindo. Isso é triste, realmente. Eu fico muito triste. Já fui professor de vários alunos em escolas técnicas e me dá uma tristeza realmente ver um profissional investir um valor, ou mesmo investir tempo e valor também, e acabar não conseguindo entrar no mercado de trabalho. Pelo simples fato de que o mercado, ele cada dia que passa, fica mais exigente. Ele já era exigente no momento em que eu entrei lá atrás, em 2007, 2008. Imagina hoje como é que está, né? Naquela época você não tinha tantas escolas com segurança de trabalho, hoje são várias. Então, são esses dois pontos especificamente, a questão de ter profissional sobrando no mercado e a questão de ter pouca vaga também, tem que levar em consideração isso aí. A gente teve uma redução de carga trabalhista no Brasil, ou seja, a economia deu uma reduzida, muitas empresas pararam, demitiram, tem muito técnico de segurança bom aí, inclusive parado, desempregado, tem esse ponto também, mas também tem a questão do profissional que não se especializou. E eu quero conotar aqui com vocês um outro ponto que eu acho que é interessante. Os profissionais, não importa de que área são, eles precisam estar preparados para enfrentar um mercado, além de concorrido, mas também um mercado que oscila. Esse, no atual momento, é o cenário brasileiro. Nós temos atualmente um cenário onde a gente está saindo aí devagarinho, aos poucos, de uma recessão econômica que afetou demais o Brasil nos últimos 2 anos. E nesse exato momento, eu não tenho a condição, por exemplo, de cobrar o meu salário de profissional que eu tinha há 3 ou 4 anos atrás, quando as obras estavam bombando. Então você, profissional, acaba entendendo, assim como eu, acaba entendendo que se você chegou numa média salarial X, você não pode baixar de X. E isso é um problema sério dos grandes profissionais, certo? Infelizmente, a gente tem que tentar se adaptar à realidade econômica do país e tentar negociar o nosso salário da melhor forma possível, dentro de uma expectativa que seja favorável para você profissional, para mim profissional e para a empresa que está lhe contratando. Então assim, se lá atrás todo mundo ganhava 6, 7 mil reais, a realidade hoje é totalmente diferente. São pouquíssimas empresas que estão conseguindo pagar esse valor. Não desmerecendo o profissional que você é, mas o atual momento econômico do país, pelas empresas, não é essa realidade de pagamento de salário. Então, como a gente não existe aí um piso nacional, né, da categoria do profissional de segurança do trabalho, até mesmo porque isso teria que vir pelas vias políticas, seja ele piso nacional, estadual ou municipal, e como isso não aconteceu em canto algum no Brasil, pelo que eu tenho conhecimento, até o exato momento, então a gente acaba negociando o nosso próprio salário. E nessa negociação você tem que ver o que é melhor para você e o que você pode fazer para poder ficar com aquela vaga, tá certo? Mas uma coisa certa, oportunidade, gente, é apenas uma. Então, se você tiver a oportunidade, haja para conseguir e para permanecer naquela oportunidade que foi lhe apresentado. Porque daquela oportunidade pode surgir outras oportunidades ainda melhores. Próximo ponto agora, o ponto 2, que foi colocado aqui para a gente nos grupos, pessoal, que eu acho também que é interessante a gente debater um pouco, está falando o seguinte: com esse tempo de crise, algumas empresas, para economizar, estão reduzindo os custos em EPIs e EPCs. Por exemplo, comprando material de qualidade inferior e reduzindo o seu número de estoque. Qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá. O que diz a legislação, né? O que diz a NR6? A NR6 destaca muito claro que toda empresa tem que ter um mínimo de estoque possível de EPI para os seus profissionais. Eu não vou falar muito de EPC diretamente, porque eu não tenho uma NR para debater EPC, certo? As NRs, elas falam um pouco isoladamente sobre a questão do EPC, como é o caso da NR10. Mas em cima do EPI especificamente. Eu posso reduzir o meu estoque? Posso.
desde que eu não deixe de atender o meu profissional. No momento em que o profissional precisar do equipamento, eu tenho que entregar o profissional, o equipamento, certo? A qualidade do material, por exemplo, você deixa de comprar uma bota que custava, sei lá, R$50 e passa a comprar uma que custava R$14, por exemplo, a gente sabe muito bem aonde isso vai chegar. Primeiro, o equipamento se desgasta mais rápido e bem mais rápido. Segundo, ele não é confortável ao trabalhador, certo? E terceiro, ainda pode ocasionar algum tipo de acidente, pode levar a algum tipo de acidente. Então, por mais que a empresa queira comprar um equipamento mais em conta, você, profissional de segurança do trabalho, é quem precisa ter os argumentos necessários para informar do contrário. E informar para a empresa que não é interessante estar adquirindo um equipamento tão barato ou com baixo custo, porque de repente aquele equipamento barato não tem a mesma qualidade daquele equipamento um pouco mais caro. Logicamente, quem tem que fazer essa analogia é você, profissional. Você, juntamente com o setor de compras, né? A gente precisa pegar uma bota, por exemplo, e fazer uma comparação de marca X para marca Y, de valor X para valor Y. Que também dizer que um equipamento que é mais barato, ele não tem qualidade em detrimento daquele que é mais caro. Calma lá, vamos por partes, né? Vamos tentar entender. A grande questão é o seguinte: algumas empresas têm margem de lucro na venda de um equipamento como esse, X, e algumas outras empresas têm margem de lucro Y, que é um pouco menor. Então, o equipamento pode ter a mesma qualidade do mais caro, sendo que esse equipamento, na hora de eu vender ele, eu tenho uma margem de lucro menor. Isso não é um problema, a qualidade dele vai ter a mesma qualidade do outro que é mais caro. Então, quem tem que fazer essa analogia em loco é você realmente profissional, tá certo? Mas isso é uma verdade, é uma coisa que está acontecendo. A gente precisa trabalhar para que a coisa não descambe para esse lado e fique ainda pior para o trabalhador. Vocês sabem o que custa, ou a que custo isso leva o nosso trabalhador no dia a dia, o que pode acontecer com o nosso trabalhador por conta desse problema. Lembrando sempre, pessoal, que a responsabilidade direta pelo que vai acontecer ou não com o trabalhador não é sua. Só é sua se você não agir para tentar modificar a coisa. Se você informa para a empresa que aquilo está errado, que pode ser feito de outra forma, que a qualidade do material diferenciado desse para aquele, por conta de custo, e isso pode ocasionar um acidente e a empresa mesmo assim persiste, então a culpa é da empresa. Se o funcionário se acidenta, a culpa é da empresa. Se eu compro um cinto de segurança e esse cinto de segurança me ocasiona um acidente, como é possível ocasionar, a culpa é da empresa. Então, assim, o seu papel é o quê? O seu papel é orientativo. Você é um consultor da legislação, você é um consultor de informações ligadas ao equipamento e quem tem que preparar essa informação para repassar para a empresa é você, certo? Então, pessoal, outro detalhe importante que fizeram uma pergunta aqui no grupo para a gente e eu acho que é importante a gente debater é o seguinte: fizeram a pergunta seguinte: se eu achava que o medo, né, o receio de perder o emprego numa determinada empresa pudesse levar ao crescimento do presenteísmo, né? O que é o presenteísmo, Mardônio? Gente, presenteísmo nada mais é do que quando o funcionário está doente, ao invés de ele se afastar, por motivo de doença, logicamente, continua a trabalhar com medo de perder o emprego. Ou seja, quando esse camarada se afasta da empresa, a empresa fica sem a mão de obra, consequentemente, ela tende a contratar uma outra mão de obra para substituir aquela que vai ficar afastada. E às vezes essa mão de obra que vem, ela vem tão mais completa que acaba fechando todas as lacunas necessárias e quando o funcionário doente volta, ele acaba sendo demitido. Olha, eu acho que isso pode ser sim um agravante, tá? A gente tem poucas vagas de emprego realmente. A nível Brasil, eu estou falando de todas as áreas, eu não estou falando especificamente da segurança do trabalho, não. Mas também, hoje já temos aí no país aproximadamente 15 milhões de desempregados. Esse número, infelizmente, parece que não tende a reduzir, ele está no mínimo parado, congelado no atual momento, mas ele não tende a reduzir até o atual momento e isso impacta diretamente nessa situação. As pessoas tendem a ficar com medo realmente de perder seus empregos e acabam indo trabalhar doente, seja aquela doença simples como uma gripe, como é o caso hoje que eu estou gripado e estou aqui com vocês, mas estou fazendo logicamente o vídeo, não é um trabalho, né, é voluntariado. Mas aí tem aquele funcionário que está com uma virose, por exemplo, e ele está indo trabalhar doente do mesmo jeito porque ele está com medo de perder o emprego. Eu concordo com essa colocação, certo? Isso está acontecendo sim, não na cabeça de todos os profissionais, mas na sua maioria.
E eu fico imaginando num momento como esse, vou usar aqui por analogia até mesmo, uma técnica de segurança mulher que de repente engravida e nesse atual momento tem que se afastar para ter a criança e utilizar aquela licença maternidade, né? Não discriminando de forma alguma, mas estou tentando trabalhar em cima de uma realidade que acontece. Como que fica a cabeça dessa profissional, né? Logicamente ela está se afastando para ter o seu filho, descansar e tudo mais. Mas como que fica, né? Logicamente que o bom profissional não pode ter medo, a gente sabe disso. Mas pode sim vir um outro profissional para substituir ela durante aquele período e acabar conseguindo aí reverter o quadro em seu favor e a vaga que era de uma senhora passa a ser agora de uma outra pessoa, né? Mas acontece, tá? Uma outra questão colocada é, em tempos de crise, costuma voltar a alegação de que é preciso flexibilizar para voltar a crescer. Como isso afeta a área de segurança do trabalho? Cara, isso aqui é o pior de tudo, certo? Esse negócio de flexibilização, isso muito leva a descumprimento de legislação, certo? Flexibilização não quer dizer nada de bom quando me remete ao trabalho. Pelo menos eu não entendo. A não ser que essa flexibilização, eu acho que de forma geral, até quando eu flexibilizo para o trabalhador, isso tem um impacto direto para a empresa. Por exemplo, tem grandes empresas por aí que geralmente mandam o funcionário para casa e tipo faz banco de hora para depois ser pago em um outro momento. E se esse outro momento for num domingo, né? Se for num feriado, e se for num sábado, e se for a mais do que as horas de trabalho. Então eu acho que não deve haver flexibilização. Se não tem realmente o que fazer, eu acho que cabe à empresa sim demitir ou sair da folga, alguma coisa desse tipo. Mas eu não acho que deva haver flexibilização no sentido de fazer, por exemplo, um trabalho sem as devidas condições de segurança, o que podem remeter diretamente ao acidente. Com relação a essa questão da flexibilização, eu acho bem preocupante. Eu acho que o cumprimento da lei ele deve existir acima de qualquer coisa. A gente tem que continuar nesse passo, logicamente, dentro do que se puder economizar, não deixando de praticar, logicamente, a segurança do jeito correto, do jeito que a legislação nos manda e do jeito que a análise de risco da atividade, do ambiente nos proporciona, tá? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma outra questão que foi colocada também foi o seguinte, com esse tempo de crise e dificuldade, o que eu achava que o trabalhador deve se submeter ou procurar propostas de trabalho diversas, informais, pela necessidade financeira. Bem interessante se falar isso aqui. Eu tenho visto muito nos últimos dias que existem muitos profissionais que estão aí parados no mercado de trabalho, profissionais que eu falo da área de SST, certo? Também de outras áreas, mas já que a gente está falando de SST, então eu vejo muitos técnicos de segurança parados. Eu tenho visto também muitos engenheiros de segurança do trabalho parados e eu vejo esse pessoal cada dia mais que passa criando os famosos MEI, que é o microempreendedor individual. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, o MEI ele é um tipo de empresa, tá? Ele tem um CNPJ, ele tem um registro na junta comercial. Isso tudo ocorre, logicamente, com uma carga tributária bem resumida. Agora eu estou ouvindo até um burburinho, umas informações que agora no meio do ano, se não me engano agora nesse mês de julho, o MEI ele vai ter uma proporção de faturamento mais alto ainda. Se não me engano ele vai passar 8 mil mensal. Atualmente, se não me engano, ele está em 5 mil mensal. Isso quer dizer 60 mil reais de faturamento por ano, certo? Agora vamos lá, todo mundo está falando que o MEI é um ótimo negócio, que o MEI é um bom negócio para mim profissional. Tá, o que é que um trabalhador brasileiro, você técnico de segurança do trabalho, tem direito quando está dentro de uma empresa de carteira assinada? Bem, você tem direito a salário, né, normal, que é de direito. Você tem direito a FGTS, que é 8% da sua remuneração. Você tem direito a 40% de FGTS quando for demitido, que é aquilo que chama de multa, né, do FGTS. Você tem direito a férias, você tem direito a 1/3 de férias, você tem direito a 10º, você tem direito a PLR, você tem direito a transporte, você tem direito a alimentação. Tudo isso, pessoal, o trabalhador ele vai receber, o técnico de segurança ele vai receber, mais cedo ou mais tarde. Mensalmente ele recebe apenas o salário dele e o transporte e alimentação. Detalhe, fora a questão do INSS, tá? Quando você tem um salário de R$2.000 por mês e você contribui para o INSS, sei lá, 11%, 10%, então digamos que 10% de 2.000, vamos trabalhar com esse número,
R$ 200 todo mês tu contribui para a tua previdência e quando tu for aposentar, quando tu for atrás da tua aposentadoria, o teu salário vai ser baseado em cima dessa proporção de contribuição, tá? A mesma coisa vai prevalecer lá no final do ano para a questão remetente ao 10º, quando tu for demitido também remetente às tuas verbas rescisórias, o FGTS, porque 8% de 2.000, que dá R$ 160, não é a mesma coisa de 8% de 1.200, né? Que dá bem menos no caso, dá R$ 96. Então, a gente tem que tentar ter uma noção de cálculos para a gente tentar entender se é vantagem ser MEI ou não. O camarada disse, eu sou MEI e estou ganhando agora 5.000 por mês. Bem, 5.000 por mês, você de carteira assinada significa quanto? Aproximadamente. Você de carteira assinada recebia quanto aproximadamente quando era técnico? Eu recebia R$ 2.500. Se você fizer uma proporção de cálculo, que é bem simples, não tem nada de segredo matemático, você vai observar que trabalhar de carteira assinada ganhando R$ 2.200, R$ 2.000, R$ 2.500 por mês, ainda é mais negócio do que faturar R$ 5.000 por mês pelo MEI, certo? O MEI é um ótimo negócio para aquele profissional que resolveu deixar de ser profissional de carteira assinada e virar empreendedor. Por isso que o nome é microempreendedor individual. Quando você deixa de ser empregado, funcionário, passa a ser empreendedor, você assume riscos. E a partir do momento que você assume os riscos, você acaba ou ganhando mais em um certo momento ou ganhando menos. O MEI é bom para que você possa, por exemplo, assessorar 3 empresas ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode ser MEI e ter contrato com 3 empresas ao mesmo tempo. Pode sim, sem problemas. Numa você ganha 2.000, você trabalha meio período, o dia todo, sei lá, 2 dias por semana. No outro você ganha mais 2.000 e aí trabalha mais o meu período, o dia todo, e por aí vai. Você pode faturar mais do que isso? Pode, mas vai sair da linha do MEI e vai pagar um imposto mais alto. Por exemplo, uma microempresa pode faturar até 2.600.000 por ano, tá? Eu tenho uma microempresa, uma assessoria de SST. Eu posso faturar até 2.600.000 reais por ano. Esse valor me dá uma conotação de que eu posso prestar serviço para o tanto de empresas que eu quiser. Tenho que conquistar o mercado para poder conseguir ter um faturamento arrasador mensalmente. Eu, todos os dias, me levanto buscando cliente novo. No caso do técnico de segurança, que tem lá sua carteirinha assinada, ele sai todo dia de casa para o local certo, no final do mês ele tem um salário certo, então está tudo certo. Eu não estou dizendo que as pessoas não devam ser empreendedoras, eu acho que sim, podem ser. Mas a gente tem que ter cuidado com essa questão, onde as pessoas estão fazendo aí os seus freelancers, estão trabalhando como MEI, estão procurando trabalhar como MEI, achando que é um bom negócio em detrimento da carteira assinada. O que não é, tá? E pelo que eu já li, pessoal, eu estou até montando uma apresentação sobre a legislação trabalhista, essa reforma, né, da legislação trabalhista, que vai inclusive acontecer no nosso seminário, no nosso encontro anual que a gente está preparando agora para o final do ano de 2017, da Revista Prevenção em Fortaleza. Um ótimo evento que a gente está preparando para todos vocês, profissionais da área de SST. Tenho certeza que os profissionais de Fortaleza vão curtir muito, região metropolitana, Ceará. E quem puder também vir de fora vai curtir muito. Vários palestrantes vão poder também estar lá contribuindo com conhecimento. E eu também estou lá querendo passar para vocês um pouco do que vai mudar. E o que vai mudar, pessoal, não tem nada de bom não, para falar a verdade. Assim, pouquíssimas coisas são boas. Para o trabalhador, logicamente. Essas coisas que são boas, a gente até sabe o que é porque elas são pontuais, mas tem lá uma, por exemplo, que é o trabalho intermitente, onde eu posso ter um contrato, que não é carteira assinada, é um contrato com pessoa física, a empresa com pessoa física, onde o trabalhador está à disposição da empresa, está lá 24 horas se for preciso, e ganha apenas por hora trabalhada. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque ele é pior do que o MEI, tá? Para falar a verdade. Mas, assim, por conta dessa crise, por conta dessa dificuldade, que eu até li para vocês aqui no início da pergunta, né? Criou-se propostas de trabalho realmente que chegam a assustar os profissionais. A gente espera muito que a coisa melhore economicamente falando, para que as empresas voltem a investir e tenham seus canteiros de obra ou suas produções alavancadas e dessa forma acabam contratando mais mão de obra e acabam contratando técnicos de segurança para poder acompanhar essa mão de obra. E eu espero realmente que com essa melhora na economia,
que eu imagino que aconteça dentro dos próximos 12 meses, a gente possa voltar a ter postos de trabalho realmente novamente para os técnicos de segurança do trabalho e a gente tem uma diminuição nessa crescente demanda de desemprego que está acontecendo com os profissionais, porque somos nós, aqueles que executam a atividade meio e não a atividade fim, os primeiros que ficam desempregados, por incrível que pareça. Porque ocupamos um cargo que não diretamente produzimos. A nossa produção ela é uma produção diferenciada, né? A gente trabalha em cima do resultado alheio. E infelizmente a gente acaba sendo afetado e acaba perdendo o nosso emprego. Mas tenho fé que você profissional, que hoje está parado, que está desempregado, que num determinado momento você vai voltar ao mercado de trabalho, vai conseguir o seu emprego novamente. Eu torço por você, acredito em você, quero que você continue acreditando, mas também não quero que você desista e que não seja empreendedor. Nesse momento de crise, se não está dando desse jeito, dá-se um outro jeito até que você possa voltar ao mercado de trabalho. Então, pessoal, para encerrar o nosso encontro de hoje à tarde, agradecer a atenção de vocês, o carinho de todos vocês que têm participado com a gente, agradecer as participações que são realizadas nos nossos grupos de WhatsApp. Essa interação está beneficiando principalmente vocês profissionais que contribuem para essa área de SST no Brasil todo, tá? Deixar uma dica boa para vocês. Nossa revista Prevenção, gente, eu acho que é fundamental você ter ela como meio científico, meio técnico, meio onde você possa realmente pesquisar informações que vão te trazer informações baseadas na realidade, tendo em vista que essa revista é feita por profissionais atuantes de SST, tá? Eu estou falando de médicos, de engenheiros, de técnicos de segurança do trabalho do Brasil todo que escrevem para a revista, que põem aqui matérias de suma importância para vocês. E a gente, com esse novo canal no YouTube, a gente quer que você deixe lá também o seu comentário em cima dos nossos vídeos. O que você está achando, se está curtindo, se está com dúvida. Se tiver dúvida, puxa o tema lá nos grupos. Vai lá no nosso Facebook também, dá uma olhada no vídeo. Curte lá um joinha também para dar um apoio para a gente, para dar uma força para os nossos vídeos. A nossa intenção é expandir ainda mais esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Agradecer a todo mundo que ajuda a fazer o negócio acontecer, tá? E espero que a gente continue fazendo um bom trabalho com vocês. A Alzana, junto com o Vitor, já vão preparar o próximo tema, o próximo vídeo. Talvez semana que vem a gente já esteja postando novamente com alguma coisa bacana. E você, se tiver alguma dúvida, algum tema que você queira que a gente debata, que a gente coloque a nossa opinião, até mesmo se for o caso de uma pesquisa dentro da lei, a gente também faz. Vai lá no grupo, faz a proposta, todo mundo está acompanhando e a gente já estabelece para o nosso próximo vídeo o que você achar que tem que ser debatido, tá bom?